Insira seus comentários de apresentação aqui. Hoje a gente vai continuar a leitura do Atlas da Violência 2016 do IPEA. No vídeo de hoje a gente vai violência de gênero, morte de mulheres, violência de homens eles não traçam comentários, e morte por arma de fogo, que são as mortes mais comuns, os homicídios mais comuns no Brasil. Então vamos começar aqui. Eu espero que esse assunto polêmico não faça com que eu perca uns 10% do meu público, que daria mais ou menos uma pessoa. Mas é a vida, vamos tocar adiante. Eu vou falar o que eu li, vou falar o que eu interpreto aqui dos dados e espero que você escute, né? Pelo menos tente entender e pensar um pouquinho. Porque a gente tem que olhar para as opiniões contrárias ao que a gente está pensando, ou contrárias ao que a gente pensa, até para reforçar a nossa ideia com argumentos e não com crenças. Nada contra as crenças. Porém, se a gente está discutindo uma questão que movimenta aspectos importantes da sociedade, seria legal que a gente tivesse uma ponderação, um pensamento, uma reflexão acerca dos assuntos. E não fosse só com a emoção e decidisse só com a emoção. Corre o risco da gente errar um pouco. Como eu tinha dito nos outros vídeos, acho que no primeiro, a minha ideia com esse canal é fazer um convite para o pensamento. Eu sei que pensar não está na moda, eu sei que pensar é difícil, às vezes traz algumas coisas até negativas, né? Você pensa, você pode ter um pouco de depressão, um pouco de tristeza. Mas você tem uma concretude que é difícil até de colocar em palavras quando você não tem pensamento. E é isso, vamos dizer, essa é uma provocação, essa é uma ideia que eu gostaria de promover aqui. Sem demorar mais, porque o vídeo pode ficar muito longo, vamos falar da violência de gênero. O texto começa falando que 13 mulheres são mortas no Brasil por dia, que é uma marca absurda, uma marca bem ruim. O texto continua dizendo que no ano em que a gente estava comemorando a Copa do Mundo, mostrando que nós éramos receptivos, cordiais, nós estávamos matando 13 mulheres por dia. Foram 4.000, quase 5.000 mulheres mortas naquele ano de 2014. O texto diz ainda que, apesar desses números serem alarmantes, o debate em torno da violência contra a mulher, por vezes, fica invisibilizado diante dos ainda maiores números da violência letal entre homens, ou mesmo pela resistência em reconhecer este tema como um problema de política pública. Tendo dito isso, o texto se contradiz lindamente. Então, olha aí. Diante desse contexto, foi promulgada em 2006 a Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, e no ano passado a Lei 13.104, de 9 de março de 2015, que torna o feminicídio crime hediondo e representa um marco político na luta pelos direitos das mulheres. Palavras. Mais de 10 vezes mais homens morrem do que mulheres. Mais de 10 vezes. Então ele está falando aí 10 vezes mais homem do que mulher, logo a sociedade não liga para a mulher. Está invisível a discussão sobre violência contra a mulher, ninguém fala sobre isso. Por isso, então a conclusão lógica que ele tira é: matar mulher, né, o feminicídio, matar mulher é um crime hediondo, porque a gente não dá importância para isso, e matar homem é homicídio. Ainda mais, né? Todos os assassinatos de mulheres, aí ele está colocando, todas as mortes de mulheres que aconteceram, está subentendido, são resultado de ódio, né, de misoginia arraigada da sociedade. Então, todas as mulheres que foram mortas porque o homem que matou odiava a mulher. Não tem caso de latrocínio, né, o roubo seguido de morte, não existe isso. Não existe caso de mulher matando mulher também, não considera isso. Todos os casos são de crimes misóginos, motivados pelo ódio à mulher.
Outra coisa, a invisibilização que ele fala, né? Tá invisível a discussão, ninguém vê mulher, ninguém olha para mulher, mulher desconsiderada na sociedade. Né? Só porque morrem 150 homens por dia contra 13 mulheres por dia. Aí, com certeza, você nunca viu, pensa aí você, honestamente, você nunca viu nenhum debate na TV, você nunca viu nada no jornal, você não viu nada, nunca ninguém comentando a respeito da violência contra as mulheres. Está invisível o assunto. Né? Então, aqui eu estou mostrando uma pesquisa rápida do Google. Se você fizer isso, você vai ver que os casos de violência contra o homem realmente impossibilitam a visão dos casos contra as mulheres. Né? Fica óbvio aqui. Finalmente chegamos ao penúltimo capítulo. Então, que vai ser o final da série de vídeos. Dessa série eu vou conseguir fazer em 3. Nesse penúltimo, ele está falando de mortes violentas por armas de fogo. Depois desse penúltimo, ele tem mais um que ele fala de mortes indeterminadas. Então, tipo, não se sabe o motivo da morte. Foi um homicídio, foi uma morte violenta, foi uma morte... mas não se chegou a uma conclusão acerca da motivação. Então, ela entrou numa outra categoria. E depois, no final do documento, tem uma série de referências bibliográficas, apêndices e as conclusões. Eu vou pular essa parte porque mais ou menos eu já fiz os comentários acerca disso ao longo da série. Então, no final fala de armas de fogo. Não deve ser surpresa para ninguém. A morte por arma de fogo é a mais comum no Brasil, é a mais praticada. São quase 45 mil mortes por ano, segundo o último dado. O que me interessou é essa parte que ele pega o Estatuto do Desarmamento, né? Porque ele tem eles têm um posicionamento a favor do desarmamento, mas que as mortes devido à arma de fogo estão caindo porque nos próprios dados deles eles conseguem mostrar, eles não tem como esconder, está lá aumentando a morte por arma de fogo. Então o que eles dizem? Eles dizem que quem critica o Estatuto do Desarmamento é uma crítica ingênua, é boba, né? Eles tentam macular a sua inteligência. Se você está do lado a favor de arma de fogo, você é burro, né? Para não pensar. Ofende para não pensar. Né? Eles chegam a dizer que a lei pode... Esse aqui é demais, tem que ler. A lei pode reduzir o crime e mesmo assim o crime aumenta. Né? Eles chegam a dizer isso no documento. Vou botar aqui o texto. Eles estão dizendo que houve redução no número de mortes com armas legais e aumento com o número de armas ilegais. Então, restou ao povo desarmado decidir se está mais seguro sabendo que está desarmado e os bandidos estão mais armados e matando mais. E aqui continua. E eles fazem um exercício mediúnico. Essa parte é muito legal. O exercício mediúnico para provar que o Estatuto do Desarmamento é válido. Eles chamam de exercício contrafactual. Aí eles dizem fazer uma projeção bastante conservadora, e eu acho que eles estão brincando com o sentido da palavra conservador, na qual para cada arma a menos, ou seja, para cada arma entregue devido ao Estatuto do Desarmamento, a gente teria um homicídio a menos no Brasil. Bem conservador isso, né? Porque cada pessoa que tinha uma arma de fogo realmente matava. E era uma morte. Pelo menos uma morte. Na verdade, a gente sabe que não, né? Quem tinha arma de fogo matava mais, matava todo mundo, saía matando todo mundo. Então, assim, uma brincadeira de mau gosto que eles estão fazendo aqui. As divinações conservadoras que eles têm do IPEA, de repente eles contrataram médiums, né? Eles não colocaram lá no final, mas de repente eles contrataram médiums. Eles indicam que haveria 78 mil homicídios. 41% a mais do que tem agora. Então a gente está com 45 mil homicídios por arma de fogo, eles estão dizendo que seriam 77.800 e cacetada. Né? Obrigado, Estatuto do Desarmamento, você é demais. Você é demais porque teria muito mais gente morrendo. Afinal, assim, eu espero que esse vídeo tenha servido para mostrar para vocês que, infelizmente, às vezes a ideologia é que determina a conclusão do trabalho. Então, o cara tem um trabalho, tem os dados, tem a pesquisa, mas ele também tem uma ideologia. E aí, quando os dados não corroboram aquela ideologia, ele dá uma maquiagem, ele dá um jeito de misturar. Então, como a gente viu a questão dos negros, eles dizem que negro é preto e pardo, então ele mistura
O que é misturado, que é o pardo, ele mistura com o preto e não mistura com o branco, ou não faz meio a meio, que seria até, você poderia dizer, até mais justo. Não, ele tem um viés já, ele já sabe onde ele quer chegar, e às vezes os dados não corroboram isso. Então você tem que maquiar, você tem que posicionar a realidade, você tem que socar a realidade até ela ficar do jeito que você quer. A curiosidade é do nome Atlas, que é o título do documento, Atlas da Violência, 2016. Então, de onde vem a palavra Atlas? Então, o Atlas era um titã do Olimpo, que era foi o general dos titãs que se revoltaram contra os deuses do Olimpo, foram derrotados, e ele foi punido, o Atlas foi punido, dependendo da história que você olhe, ele foi punido ou tendo que segurar a terra, os pilares da terra, ou ele foi punido tendo que segurar os pilares do céu. Né? De qualquer maneira, uma punição sinistra, que tinha que ficar mantendo lá aquela unidade, aquela sustentação do mundo. Isso você mostra também como ele é forte. Então, se os titãs foram derrotados pelos deuses, então vê como é que os deuses eram fortes. Mas aí de onde Atlas virou então essa relação com o mapa? Porque aí depois virou uma relação com o mapa. Então tem um nome aqui, eu vou botar na tela. Para 1500 lá vai fumaça. O geógrafo Gerhardus Mercator publicou uma série de mapas e na capa do livro tinha essa imagem que eu estou colocando aí para vocês. A primeira imagem do livro era um titã segurando o mundo, sustentando o mundo. E aí, como era um livro de mapas, Atlas acabou virando sinônimo de compilação, de reunião de mapas. Então, por hoje é só, fiquem com Deus.